O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus retoma suas comparações, uma espécie de parábola, embora não tenha dito que seja uma parábola, mas é uma comparação que nos faz entender muito bem uma mensagem direta para, em primeiro lugar, os dirigentes religiosos da época, anciãos e os sacerdotes, mas também para o povo geral, porque Jesus quer saber que tipo de religiosidade se pratica na sua época e nos tempos de hoje, como é que nós vivemos a nossa religiosidade. No fundo, Jesus quer saber como o seguidor, na época o judeu e também depois aqueles que seguiram Jesus, como eles vivem a sua religião, ou o que é a religião para cada um deles. E aqui nós encontramos 2 aspectos da religiosidade ou da religião apresentados no primeiro filho e no segundo filho. O primeiro é chamado, dentro da comparação, pelo pai, a trabalhar na vinha. E ele diz: Não quero. Mas depois ele cai em si, certamente descobre a bobagem que fez e vai trabalhar na vinha. O segundo, ao contrário, diz que iria para ficar bem com todo mundo e não vai trabalhar na vinha. Nós não conhecemos muito bem, porque a gente não tem o costume de estudar a Bíblia, mas quando Jesus faz essa comparação, ele tem uma intenção muito apropriada. Na época de Jesus, o convite que o pai fazia para os filhos era de extrema importância para a comunidade, para a família. Recusar um convite do pai era como não só desagradar o pai, mas desonrar a família inteira. Desonrar a família inteira. Acolher o pedido do pai era ser bem visto, era ser querido pelo pai, querido pela família, querido pela comunidade inteira. Então Jesus utiliza essa comparação para poder fazer-se entender com relação à questão religiosa da sua época. Quem aceita ou quem recusa o convite de Deus para trabalhar na sua vinha? Quem é que vive a sua religião ou a sua religiosidade dentro desse aspecto, na resposta que se dá ao chamado de Deus para a vivência, a prática religiosa? Então, os 2 filhos, os 2 modelos, vão nos ajudar a refletir sobre a própria prática religiosa, sobre a religiosidade de cada um e sobre a religião a qual pertencemos. Como é que nós vivemos essa nossa vida espiritual, essa nossa religiosidade, ou então a religião a qual pertencemos? De que maneira? No primeiro aspecto nós percebemos: não vou, mas se arrepende e vai.
Na verdade, nós conseguimos captar, né, ou extrair desse modelo, desse primeiro modelo, o cristão verdadeiro, que é aquele que muitas vezes não vive na aparência, mas vive na profundidade do seu aspecto religioso, né? Com toda certeza do seu coração, vive aquilo que está no projeto de Deus. Do outro lado, tem aquele que diz que vai para ficar bem com todo mundo, né? Tem muitas pessoas assim, para ficar bem com todas as pessoas, para não ser criticado, não ser afastado, diz sim para tudo, mas no fundo não faz nada. É o cristão de palavras. Eu estava lendo um texto do Papa Francisco sobre esse evangelho, e ele chama esse cristão de palavras, sabe de quê? De cristão papagaio, que é aquele que fala e não faz nada, né? E está assim de gente, cristão papagaio no mundo. Fala que faz, mas não faz. Fala que faz isso, mas não faz. Anuncia para todos os lugares que fez isso, fez aquilo outro. Mas a sua religiosidade é uma religiosidade vazia, porque só de palavras não há verdadeiramente uma vida, né, de religiosidade ou uma religião autêntica. O cristão autêntico é aquele que tem atitudes de cristão, que vive. Não devia fazer moto com um barulho desse, né? Já devia descartar logo. O cristão autêntico é aquele que vive a sua dimensão religiosa ou a sua religião dentro de uma prática concreta, que não fica só nas palavras ou só na aparência para os outros verem. Eu digo outros porque não adianta esconder de Deus, porque Deus conhece o nosso mais íntimo, sabe da nossa religiosidade, sabe se nós vivemos ou não vivemos de forma religiosa a nossa atitude cristã. Nós precisamos então olhar para o Evangelho e perceber que tipo de cristãos nós somos, que tipo de religiosidade nós estamos vivendo, qual é a verdadeira religião exercida por cada um de nós. É da aparência? É só das palavras, né? Ou é de autenticidade? Se for só de aparência, nós vamos pôr o pé na igreja todos os dias, vamos rezar 200 terços, vamos vir na igreja rezar todos os dias para Nossa Senhora, vamos comungar 3 vezes ao dia, participar de todas as celebrações. E Deus não quer só isso, só a aparência, para que seja julgado pelos outros, visto pelos outros. E é bom lembrar que Jesus já num outro evangelho dizia, né, que o hipócrita é aquele que vive demonstrando para os outros o tipo de cristão que ele é. Nós não precisamos disso, não precisamos de demonstrações, não precisamos dos aspectos externos. E olha que a sociedade de hoje, o homem do mundo atual, do mundo moderno, vive muito da aparência, né? Põe em demasia a aparência como uma das principais realidades da sua vida. O que vale o homem é o quanto ele aparenta ser. Mas a religiosidade, a vida cristã, a religião, ela deve ser de autenticidade. Se eu sou cristão, viver como Cristo. Não adianta eu participar de todas as novenas de Nossa Senhora Aparecida, rezar todos os terços, carregar a Bíblia, ter a Bíblia exposta na minha casa, se eu não vivo a minha fé, se eu só demonstro que vivo, mas não vivo, né? Falo que sim, mas não vivo. A autenticidade é importante na nossa vida cristã. E o modelo que nós temos para seguimento disso é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, que muito mais do que anunciar um projeto de vida, ele vivenciou o projeto de vida. Ele tornou tudo o que disse em atitudes concretas. Atitudes concretas. E a nossa religião, ou a nossa religiosidade, tem que brotar desse exemplo do Cristo. Nossa atitude, o nosso agir cristão, tem que ser como o agir do Cristo. Senão não é agir cristão. Não é religiosidade, né? Pelo menos para nós que somos católicos, cristãos católicos, nós vivemos a nossa vida cristã conforme o agir do Cristo, né? O agir do Cristo. O próprio São Paulo nos fala muito disso,
né? A moralidade paulina é baseada no agir do Cristo. O cristão tem que ter o mesmo pensamento e as mesmas atitudes do Cristo. Viver o que o Cristo viveu no nosso dia a dia. Então, que nós, ao voltarmos para casa hoje, possamos ir ruminando esse evangelho e nos perguntar sobre a própria religiosidade, sobre a própria religião. Somos ou não somos cristãos autênticos? A nossa religiosidade, ela é baseada na aparência ou ela é baseada realmente no verdadeiro agir do Cristo na nossa vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos professamos nossa fé.